Todo mundo tem um lado sombrio, aquela parte que você tenta esconder dos outros e às vezes de si mesmo. É a sombra que se manifesta em momentos de raiva, medo, inveja ou insegurança. É aquele pensamento que surge do nada, te deixando desconfortável. Ou aquela vontade de fazer algo que não condiz com quem você quer ser. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Acredite, ninguém está imune ao lado escuro da mente. Ele faz parte de quem somos. E a grande questão não é se ele existe, mas como lidar com ele. A sociedade vive nos dizendo para sermos positivos, para suprimir sentimentos ruins e focar apenas no que há de bom. Só que essa visão perfeita e utópica ignora uma coisa essencial. Somos humanos e humanos são complexos. Dentro de cada um de nós existe luz e sombra, e negar essa dualidade é como tentar fingir que a noite não existe só porque preferimos o dia. O problema não é ter um lado sombrio, o problema é não saber como conviver com ele. O primeiro passo para lidar com o seu lado sombrio é reconhecê-lo. Aceite que ele está ali e que isso não te torna uma pessoa má. O lado escuro só se torna perigoso quando é ignorado ou reprimido, porque aí ele cresce nas sombras, esperando o momento certo para explodir. E quando explode, pode causar estragos. Mas quando você olha para ele de frente com coragem, sem julgamento, algo mágico acontece. Ele começa a perder força. Afinal, aquilo que é encarado deixa de ser um monstro para se tornar apenas mais uma parte de quem você é. E, falando em monstros, já reparou que muitas histórias retratam heróis enfrentando criaturas sombrias? Pois é, isso não é por acaso. Esses monstros simbolizam as nossas sombras, aquelas partes que tentamos evitar, mas que precisam ser enfrentadas para crescermos. Quando você se dispõe a olhar para dentro e encarar suas próprias sombras, se torna o herói da sua própria história. E acredite, não existe vitória maior do que essa. Mas calma, encarar o lado sombrio não significa se entregar a ele. Reconhecer sua raiva, por exemplo, não quer dizer que você vai sair por aí explodindo com todo mundo. Significa entender de onde essa raiva vem, por que ela existe e o que você pode aprender com ela. Talvez ela esteja te mostrando que algo precisa mudar na sua vida, que há limites sendo desrespeitados ou feridas que ainda não cicatrizaram. O mesmo vale para o medo, a inveja, a tristeza ou qualquer outro sentimento que a gente tenta esconder. Cada um deles traz uma mensagem, e ignorá-los é perder a chance de se conhecer de verdade. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? Quanto mais você aceita suas sombras, mais livre você se torna. Porque ao fazer as pazes com o seu lado escuro, você não precisa mais fingir ser perfeito. E essa autenticidade é libertadora. Quando você para de se julgar tanto, começa a entender melhor o mundo ao seu redor, a ser mais compreensivo com os outros. Afinal, todo mundo está lutando contra seus próprios monstros, mesmo que ninguém fale sobre isso. Lidar com o lado sombrio é como navegar em águas profundas. Às vezes é assustador e você sente que pode se perder. Mas é ali, nas profundezas, que você encontra tesouros escondidos, coragem, resiliência, autoconhecimento. O lado sombrio não é o vilão da sua história, ele é parte do seu caminho. E quanto mais você aprende a navegar por essas águas, mais forte você se torna. Então, da próxima vez que sua sombra aparecer, não tente expulsá-la. Em vez disso, convide-a para um café, sente-se com ela e pergunte: o que você tem a me ensinar hoje? Talvez ela te mostre algo sobre você que você ainda não sabia. Talvez ela te faça ver que não precisa ser perfeita, que está tudo bem ser humana, com falhas, dúvidas e contradições. Porque é exatamente essa mistura de luz e sombra que torna cada um de nós único. No final, lidar com o mal dentro de você não é sobre eliminá-lo, mas sobre integrá-lo. É entender que ele faz parte de quem você é, e que, ao aceitá-lo, você se torna completo, luz e sombra lado a lado, formando quem você realmente é. E quer saber a melhor parte? Quando você aceita sua escuridão, descobre que ela pode ser sua aliada. Porque é a sombra que dá contraste à luz. É ela que te faz forte nos momentos difíceis,
que te ensina a ser corajoso e a crescer. Então, abrace sua dualidade, porque é isso que faz de você, você. Quando você começa a aceitar que o seu lado sombrio existe e que ele não é algo a ser eliminado, mas compreendido, surge um alívio enorme. É como se finalmente você pudesse respirar sem carregar a culpa de não ser perfeito. Porque vamos combinar, ninguém é. Todo mundo tem pensamentos que não se orgulha, já agiu de forma impulsiva ou carregou sentimentos que preferiria não ter. A diferença é que alguns reconhecem isso e escolhem aprender com suas sombras enquanto outros vivem negando, fingindo ser imaculados. E o que acontece quando você reprime constantemente o lado sombrio? Ele encontra outras formas de sair. Às vezes, se manifesta como ansiedade, outras como estresse, ou até como aquele sentimento de vazio que não vai embora. Isso porque ignorar uma parte de quem você é só cria mais tensão. Sua mente sabe que existe algo ali que você não está enfrentando. E quanto mais você evita, mais forte ele se torna. É como tentar manter uma bola debaixo d'água. Em algum momento, ela vai escapar e emergir com força. O mais interessante é que quando você se permite olhar para dentro, percebe que o seu lado sombrio não é tão assustador quanto parecia. Ele pode sim ser desconfortável, afinal ninguém gosta de lidar com suas falhas e inseguranças. Mas ao encarar essas partes com honestidade e gentileza, você descobre que elas têm muito a ensinar. Talvez sua raiva esteja te mostrando onde você precisa estabelecer limites. Talvez sua insegurança esteja apontando áreas da sua vida em que você ainda precisa crescer. Talvez seu medo esteja tentando te proteger de algo, mas de uma forma exagerada. Quando você escuta a sua sombra, em vez de brigar com ela, você transforma o caos em aprendizado. É aqui que entra o autocuidado. Lidar com o seu lado sombrio não significa se jogar nele de cabeça sem preparo. Significa, antes de tudo, se acolher, ter compaixão por si mesmo nos momentos difíceis. Reconhecer que sentir raiva, tristeza, inveja ou medo não te torna uma pessoa ruim, apenas humana. E isso é muito importante. A autocompaixão é o que te permite navegar por essas águas sem se afogar nelas. Não é sobre se perder na escuridão, mas sobre atravessá-la com coragem, sabendo que do outro lado há crescimento. Além disso, lidar com o lado sombrio te ajuda a se conectar melhor com as pessoas. Porque quando você reconhece e aceita suas próprias falhas, passa a julgar menos as dos outros. Você entende que todo mundo está tentando lidar com seus próprios desafios internos, cada um à sua maneira. Essa compreensão cria empatia, e a empatia gera conexões mais profundas e verdadeiras. Afinal, não há nada mais libertador do que poder ser quem você realmente é, sem máscaras, e ser aceito por isso. Outra coisa incrível é que, quando você abraça seu lado sombrio, descobre um potencial criativo enorme. Grandes obras de arte, músicas, livros e filmes nasceram de momentos sombrios de seus criadores. Porque sim, a sombra também é fonte de inspiração. Ela te faz questionar, refletir, buscar respostas. E no meio desse processo surgem ideias, insights e expressões que talvez nunca apareceriam se tudo fosse sempre luz e perfeição. Mas não se engane, aceitar a sua sombra não significa se deixar dominar por ela. Não é sobre dar carta branca para seus impulsos negativos, mas sobre ter consciência deles e escolher agir de forma diferente. Porque no fim das contas, o que define quem você é não são seus pensamentos ou sentimentos, mas o que você faz com eles. É a sua capacidade de escolher o caminho, mesmo quando a estrada parece escura. E sabe o que é mais bonito? Quando você aprende a lidar com sua escuridão, você se torna luz. Não uma luz perfeita, inatingível, mas uma luz real que entende o valor das sombras porque já passou por elas. E essa luz, meu amigo, é poderosa. Ela não só ilumina o seu caminho, mas também o de quem está ao seu redor. Portanto, da próxima vez que sentir que o lado sombrio está aparecendo, respire fundo. Não tente lutar contra ele nem fingir que não existe. Apenas reconheça. Diga a si mesmo, está tudo bem, eu sou humano. Escute o que ele tem a dizer, mas lembre-se de que é você quem escolhe o que fazer com isso. Porque no fim,
Não somos definidos pelo que sentimos, mas pelo que escolhemos ser. Então pare de se cobrar tanto por ser perfeito. Perfeição é uma ilusão. O verdadeiro poder está em ser inteiro, e ser inteiro significa aceitar todas as suas partes, inclusive aquelas que você preferiria esconder. Porque é assim que você cresce, é assim que você se torna forte, e acima de tudo, é assim que você descobre que não precisa temer o lado sombrio. Ele é apenas uma parte do todo que faz de você, você. E acredite, esse todo é mais incrível do que você imagina. E aí, pronto para encarar o seu lado sombrio, você vai descobrir que ele não é tão assustador assim. E quando isso acontecer, você vai perceber que ser humano é muito mais incrível do que qualquer ideal de perfeição que tentam vender por aí. Aceite sua luz, abrace sua sombra e siga em frente. No fundo, é isso que significa viver de verdade. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos.